Não, pode ser. Ele foi recém-formatado. É assim que gostou, já tá naquele ligado, entendeu? Só se for ouvir muito potente. Não, quer largar. Mas eu acho que pode ser o cooler dele que tá desligado lá dentro. É, pode ser também. Aí sem cooler, vira na hora. Deixa eu ver. Pegar as meninas? Tá gravando já? Vamos lá, gente. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você puder, fique de pé. Roberto pode ficar sentado. Nós vamos fazer uma oração. Fazer uma oração para a gente começar aqui esse ponto de encontro. Eu agradeço a presença de todos, inclusive vocês que estão aí na internet. Convido você também a fechar os seus olhos e orar conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti. Se não fosse por Cristo, nós não teríamos parte contigo. Muito obrigado por esse dia. Convidamos, Senhor, para o Senhor tomar conta desse culto, desse ponto de encontro, cada palavra que vai ser dita, porque eu reconheço que sem Ti nada posso fazer. Eu peço, Senhor, me use como instrumento Teu para falar a Tua igreja. Peço por cada um que está aqui, prepara, Senhor, seus corações para receber a Tua palavra, que Teu Santo Espírito, Senhor, venha dar o crescimento e venha estar conduzindo tudo aqui, Pai. Recebe, Senhor, esse culto como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Desfaz toda ação do maligno, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Você já falou com o seu irmão que está do seu lado? É do teu lugar, vai falar com 2 ou 3. Dá uma boa noite. E aí, como é que você está? Tudo bem? Vou pedir para você fazer o seguinte essa noite, né? Que você vai sair do seu lugar, vai formar dupla com alguém, vai conversar, né? Você vai se apresentar para essa pessoa, falar o que é que você faz, né? Como é que está a sua vida, se você quiser, né, compartilhar alguma coisa, fique à vontade. Só não fiquem sozinhos, por favor, formem duplas. Só ver se melhora.
Cadê o púlpito? Eu não tô nem vendo ele. Davi. Deixa eu fazer o teste aqui. Aqui? Tá bom, hein? Agora você vai trocar de novo. Trocar, conhecer outra pessoa. Trocou. Olha, tem gente sem dupla, pode formar um trio.
Amém. É isso aí, gente. Teve um momento, né, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, os irmãos. Agora todo mundo vai conhecer um pouquinho melhor você. Chamar o Elielson para vir aqui à frente. Cadê tua dupla, Elielson? Minha dupla? É. Ah, tá no trabalho. Não sei se é a esposa, a dupla que você conheceu aqui primeiro. Vem cá, Deus, primeiro, vem cá. Para você apresentar. Boa noite. Bem, esse aqui é o Admilson. Tive a oportunidade de conhecê-lo agora. É um jovem e pelo pouco que eu conheci dele, tem um futuro profissional brilhante pela frente, né? Atua na área de marketing, lá em Barcarena. Exportação de marca. Aí ele é formado em marketing e trabalha com exportação. Eu vou fugir as mãos. Mas, por que eu vi, é uma pessoa que tem um potencial muito bom, né, de se desenvolver profissionalmente. E, estando aqui, com certeza, Deus vai sustentar a evolução dele, né, vai abençoar. E, em breve, a gente vai estar aqui comemorando vitórias e vitórias dele, né? É isso? Bom, eu conheci por Elielson. Pouco que a gente conversou, né? Sei que você foi um rapaz bem assim, focado na vida, buscou realmente se profissionalizar na área de advocacia e atua até hoje. E cada vez está buscando mais, vejo que está buscando mais ao Senhor, procura realmente crescer na obra dele. Tanto costuma frequentar aqui o Belém Bens, mas na igreja dele, como falou agora, vai na Batista, aí ele vai vir começar a frequentar agora de sextas-feiras. Então isso é bom porque ele está realmente buscando a Deus. Dá um tchauzinho aí, pessoal. Você pode convidar a próxima dupla. Pode convidar. Luiz Alberto, Betinho. Cadê a tua dupla, Betinho? Traz ele aí. Aplausos para a nossa próxima dupla. Conhecendo agora. A gente conversou pouco, né? O seu Roberto, ele, assim, ele está procurando, ele perdeu uma perna há aproximadamente um ano, né, seu Roberto? É Alberto? Roberto. Ele é o perna de dezembro do ano passado, devido ao acidente. Aí ele está procurando, né, através de vários esforços para ver se ele consegue uma prótese para recuperar a função, voltar a andar. Ele disse que ele gosta muito de jogar futebol, ele jogava antes
Acho que ele sofreu um acidente, não foi? E a gente está esperando que Deus abra as portas, né? Que esse mover de Deus. É isso, a gente não entendeu tanto. Vou falar assim. Eu vou tá bom. Aplausos aí para a nossa igreja. Agora deixa aí que vai ter mais uma, deixa aí. Escolhe o Betinho, escolhe a próxima dupla. Ele não estava com dupla. Tá ok? Pode vir então. Amém. Ele disse a mamãe e ela... Aplausos para a nossa próxima dupla, gente. É isso aí, gente. Então, sejam... Eu queria só que os visitantes levantassem a mãozinha assim. Os visitantes. Como é que a gente vai dar as boas-vindas para o nosso visitante? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre e tragam mais uns. É isso aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, tragam mais uns. Dá uma ajustada aqui, por favor, na câmera. Irmãos, é muito bom estar aqui com vocês hoje, né? É maravilhoso nós podermos juntos hoje aqui, né, participar de um ponto de encontro não só entre os nossos amigos, entre os nossos irmãos, mas um ponto de encontro onde nós vamos buscar louvar e engrandecer o nome do Senhor, o único que é digno de honra, de glória e de louvor. Eu convido você agora, né, se você puder ficar de pé, fique de pé essa noite para nós louvarmos juntos ao Senhor. E eu convido que você cante, as letras vão estar aqui no telão. Eu peço que você cante conosco as músicas. Essa música, Tu És Santo, você lembra como a gente faz? Os rapazes cantam a primeira parte e as moças respondem. Mais ou menos assim. Bora fazer um teste aqui, ó. Tu És
cantar com os rapazes, vai. Tu és santo, as moças. Poderoso. Rapaz, tu és digno. Amém? Deu para entender? Aí depois vai ficar escrito, olha, explicar. Volta lá. Volta lá. Do começo. Volta. Tu és santo, os rapazes. Tu és santo. Aí as moças. Tu és santo. As rapazes. Poderoso. E as moças. Mas vamos cantar direito. Então, gente, essas músicas a gente seleciona muito criteriosamente as letras, também para estarem de acordo com os ensinamentos que a gente tem aprendido, com o discipulado que a gente tem recebido, né? Então, nesse momento, nós vamos louvar a um Deus que é santo, a um Deus que é poderoso, a um Deus que é digno de honra e de glória. Não é somente um corinho ou um canto que a gente faz ensaiado. Eu quero que o seu coração volte agora em humilde adoração a Deus. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, os quais adoram o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, de todo o seu coração, né, de todo o seu ser, né, e também pelo poder do Espírito Santo. E em verdade, adore verdadeiramente, não simplesmente cante, mas adore verdadeiramente, de acordo com a verdade ensinada nas Escrituras. Você pode louvar o Senhor nesse momento conosco? Vamos cantar juntos para Ele. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei.
Deus. Gente, eu queria falar rapidamente sobre essa música. Essa música ela não é tão conhecida, na verdade é uma composição de um primo meu. Ela fala sobre as verdades do Evangelho. Nós já cantamos algumas vezes aqui no BC, nós vamos cantá-la hoje. Você acompanha, a letra não é tão difícil de cantar, vamos lá.
Algemado por um peso, ó quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não fui mais o mesmo, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei do seu amor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Só uma observação, né, sobre essa música, Sou Feliz. Geralmente, o nosso conceito de felicidade às vezes está relacionado à ausência de problemas, né? A gente pensa que a gente só é feliz quando não tem problemas, né? Mas a Bíblia diz, né, que aqueles que estão em Cristo, existe uma paz que excede todo o entendimento. O autor dessa música, eu vi a história dele, né? Ele escreveu essa música num momento em que ele tinha perdido um filho. Foi isso, Rodrigo? Ele perdeu os 4 filhos numa época em que nos Estados Unidos houve um incêndio, não foi? E os filhos dele morreram doentes, mas depois houve um incêndio terrível nos Estados Unidos. E ainda assim esse homem, ele consegue louvar o Senhor dizendo: eu sou feliz porque eu tenho Jesus, independente das circunstâncias. Então, queria convidar você também a dizer: sou feliz, Senhor, independente das circunstâncias. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja
seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo estou que apesar de aflições, que feliz eu sei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar-se. Abram comigo as Bíblias de vocês, 1 Coríntios, capítulo 15.
verso 1 ao verso 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti, essa é a Tua palavra. Peço que o Senhor use-me como instrumento Teu. De mim, Senhor, sem Ti nada posso fazer. Eu peço que o Teu Santo Espírito me use poderosamente para falar a Tua igreja, para a Tua honra, para a Tua glória. Cada palavra que seja dita, Senhor, venha de Ti e sopra, Senhor, essas palavras, Senhor. Assim como Tu soprou, Senhor, as escrituras bíblicas. Eu te peço, Senhor, toque os corações também do Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse mês, a gente tem começado a falar de um tema. Qual é o tema desse mês? O Evangelho, né? Mas para a gente chegar no Evangelho, cada uma das doutrinas que nós temos aprendido, ela vai dar o nosso entendimento que a gente está tendo, o nosso discipulado está sendo progressivo, né? Assim como a Bíblia é uma revelação progressiva, a gente também tem feito um discipulado, um estudo progressivo. Então, para eu entender a dimensão do que é o Evangelho, pelo menos um pouquinho disso, né? A gente precisa ter um entendimento das outras doutrinas que nós estamos estudando nesses 3 primeiros meses do ano, né? Então, para eu entender a profundidade do Evangelho, eu preciso entender a essência de Deus, eu preciso entender quem é o homem, né? Eu preciso ter o conhecimento para que o Evangelho não seja algo tão pequeno, tão frágil, tão fraco, né? Então, eu vou fazer uma recapitulação breve. Não sei se vai ser muito breve, mas daquilo que a gente tem aprendido, e eu peço que você preste muita atenção em tudo que a gente tem estudado, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Não deixe que isso seja somente um conhecimento teórico, mas entenda que Deus, ele não é um livro para ser estudado, ele é uma pessoa com quem nós temos que nos relacionar. Amém? O nosso conhecimento sobre Deus não tem que ficar no campo somente da teoria, né? Tem que vir para o meu relacionamento para com Ele e o meu relacionamento para com as pessoas. Amém? Amém, gente? Então, tem muita gente que conhece muito a respeito de Deus, mas não conhece a Deus. Então não adianta nós termos só o conhecimento a respeito de Deus. Nós também precisamos ter o relacionamento com Deus. Gente, esse Deus das Escrituras, o único Deus verdadeiro, o único que existe, ele é único. Só existe um. Não são vários deuses, não existem vários caminhos. Só existe um Deus. E esse Deus, ele é zeloso. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não tolera ídolos. Não existem vários caminhos nem vários deuses. Só existe um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Portanto, se você tem ídolos na sua vida, se nós observamos ídolos, coisas que substituem Deus, coisas que a gente valoriza acima de Deus, essas coisas precisam ir embora, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Esse Deus que é único,
ele se mostra através de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Deus invisível, o Filho é Cristo Jesus, o Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós, cristãos. Amém? Irmãos, esse Deus que é um e se mostra através de 3 pessoas, ele tem atributos, ele tem características, né? Esse Deus, ele é totalmente santo. Ele não é só santo, ele é santo, santo, santo. Ele é santo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O que é ser santo? É ser totalmente separado daquilo que é mal. Deus não pode ser tentado com o mal, né? Deus, ele é totalmente incontaminável. Nem mesmo os céus que ele fez são tão puros para ele, porque ele é santo. Esse Deus que é santo também é totalmente justo. Ele é um juiz que julga com retidão. Esse Deus que é totalmente justo também é imutável. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e também será o mesmo para sempre. Esse Deus que é imutável também é fiel. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Esse Deus que é fiel, ele também é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele sustenta tudo, o universo inteiro, pela palavra do seu poder. E ele também é criador. Ele quem criou todas as coisas. Tem até uma palavra que é ex nihilo, que do nada ele criou todas as coisas. E ele não só criou, ele sustenta. Ele é soberano. A sua vontade sempre vai prevalecer no final das contas. Ele também é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, até mesmo das intenções do seu coração. E o que você está pensando nesse exato momento, Deus sabe. Até mesmo quantos cabelos, fio de cabelo você tem na cabeça, Deus sabe. Ele é onisciente, Ele conhece o presente, o passado, o futuro. Ninguém pode pegar Deus de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. Ele escuta todas as orações. A gente aqui em Belém, o pessoal lá na África, ele sabe, ele consegue escutar ao mesmo tempo e sabendo até as intenções do nosso coração. Ele é onipresente, não tem como você se esconder dele. Se você quiser ir no mais profundo abismo, lá ele vai estar. Se você subir no Monte Everest, ali ele está. Ele é onipresente. Esse Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, ele é espírito. Ele não possui uma forma humana. Quando a gente vê na Bíblia, as asas de Deus, a mão de Deus, o dedo de Deus são antropomorfos, ele usa uma forma humana para que a gente possa entender, Então, se Deus é espírito, convém que nós o adoremos também em espírito, em verdade, E esse Deus que é espírito também é autoexistente. Ele não precisa ser servido por mãos humanas. Ele não precisa que ninguém dê nada para eles, As pessoas pensam, não vou dar sacrifício para ele. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Deus, ele não cabe num templo construído por mãos humanas. Ele é maior do que tudo. Ele é autoexistente. Ele não precisava nem ter criado a gente, mas ele resolveu criar. Ele não precisava. Não é que ele estava sozinho, não é que ele estava carente. Não é isso, porque ele é autoexistente. Amém? Esse Deus que é autoexistente, ele é relacional. Ele quer se relacionar também. Ele se relaciona conosco. A gente lê que a Bíblia é Deus se relacionando com o seu povo, Deus buscando um povo para si, Então, irmãos, a gente entendendo um pouquinho a respeito de quem é esse Deus. Imagina, se Deus é santo, 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 convém que eu seja santo como Deus é santo. Se Deus ele é bondoso, se tudo que ele faz é bom, e se ele é amor, por exemplo, ele não contém amor, ele é o amor. Tudo que você pensa de bom, de amoroso, isso vem de Deus. Ele é a plena expressão do amor. Então, se Deus é bom, qual é a minha reação diante disso? Se Deus é fiel, eu posso confiar nas suas promessas. Se Deus é justo, então ele vai julgar com retidão. Então eu tenho que observar os atributos de Deus e examinar também a minha vida. Como é que eu devo viver
diante da revelação de que Deus é amor? Como é que eu devo viver diante da revelação de que Deus é justo? Como é que eu devo viver diante da revelação de que Deus é fiel? Já parou para pensar nisso? Então esse Deus que criou todas as coisas, que é onipotente, onisciente, onipresente, Ele criou também os céus e a terra, Ele criou os animais, Ele criou o ser humano, né? E tudo que Ele criou, né? Ele veio e diz, olha, bom, criou os céus e a terra, bom, a luz, é tudo bom. Mas quando Ele cria o ser humano, Ele diz, é muito bom, porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Não quer dizer que Ele tem os mesmos atributos todos, como onipresença, onisciência, né? Mas o homem foi criado com capacidade de representar a Deus, de ser como um gerente da loja, alguém que representa, alguém que foi colocado ali para dominar, para colocar nome nos animais, para governar a terra, né? Claro que como um gerente, alguém que iria representar Deus, tinha capacidade de se relacionar com Deus, de responder a Deus moralmente, né? Relacionar-se espiritualmente também. Então o homem foi criado, né? Santo, bom, né? Foi criado ali para ser eterno. Adão com certeza tinha uma capacidade intelectual maior do que a nossa, para dar nome para todos os animais. Ele foi criado, a terra foi criada, o jardim do Éden foi criado lindo, perfeito, né? Tudo foi feito de forma perfeita. Algumas pessoas não entendem o porquê o mal existe, né? Não entendem porque as coisas ruins acontecem, porque não entendem também a queda, não entendem qual foi a consequência da queda. Então Deus tinha criado tudo de forma bonita, perfeita, lindo. O homem não iria morrer, né? O homem ele iria viver, ele tinha capacidade de viver para sempre, ele era imortal. Mas o que aconteceu? Existia uma responsabilidade que ele tinha uma única cláusula que o homem não poderia quebrar, né? Que era o seguinte: da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá, porque o dia que você comer, certamente você morrerá, né? E chegou um belo dia, né, que estava lá a serpente, e estava lá Eva, e Adão ficou nisso. Adão ficou na dele, enquanto a serpente teleguiou ali a Eva, né? Eva caiu no conto da serpente, né? A serpente mudou, né, a palavra de Deus, deturpou a palavra de Deus, sabe? Você certamente será como Deus, conhecedor do bem e do mal, não sei do que, né? Deus não disse que não era para comer de nenhum fruto, né? Que acabou que ela comeu, deu para o seu marido, e o que aconteceu? A queda, né? Por a criação estar sujeita ao homem, né? Toda a criação também sofreu as consequências da queda. Adão passou a ser mortal. Adão e Eva foram expulsos do jardim. O homem passou a ter que do suor do seu rosto comer o seu pão, né? A mulher passou a ter dores terríveis na gravidez, né? A terra, a criação toda entrou em colapso, né? E a queda, o pecado separou o homem de Deus. O pecado afasta as pessoas da presença de Deus, né? Quando Adão pecou, o que ele fez? Ele foi se esconder de Deus. Ele se sentiu envergonhado, ele quis se esconder. E Deus vai procurar no jardim: cadê? Cadê você, Adão? Por que está se escondendo de mim? O homem, depois do pecado, o homem se esconde, se afasta de Deus. E depois da queda, a gente observa que a natureza humana passou a ser tendenciada para o mal, né? Se antes poderia dizer que existia um livre-arbítrio, agora o livre-arbítrio passou a ser tendenciado para o que é errado. O homem já não poderia mais buscar Deus por si só. O homem passou a nascer já com a natureza pecaminosa, como a gente vê em Gálatas, que a natureza humana é voltada para as coisas pecaminosas, para a imoralidade, para fornicações, para mentira, para adultério, para essas coisas erradas, né? Como Davi falou: em pecado concebeu-me a minha mãe. A gente observa logo a descendência de Adão e Eva.
né, que Caim matou o seu irmão, né, Abel. E a gente observa que depois da queda, a queda não foi somente alguém que caiu, que deu uma tropeçada. Não, era como se o ser humano, a humanidade, caiu de um avião, né, a 500 mil metros de altura. Então ficou totalmente esmigalhado. Aquilo que tinha sido perfeito agora é imperfeito. Aquilo que era a imagem e semelhança de Deus agora se tornou imperfeito. E a gente observa tantas atrocidades acontecendo hoje, né? Você observa estupros, você observa maldade, fome, ganância, né? E a gente fica assim, cara, por que isso está acontecendo? Né? Por que o mal existe? Se existe Deus, por que o mal existe? Por causa da queda, por causa do pecado. O pecado transformou aquilo que era bom em algo que não é bom, e algo que a fonte é contaminada, né? E a gente observa que a Bíblia tem alguns adjetivos para o homem que está longe de Deus. A Bíblia chama o homem longe de Deus de inimigo de Deus. A Bíblia chama o homem sem Deus de filho do diabo. A Bíblia chama o homem longe de Deus de morto em seus delitos e pecados, né? E a palavra morto aqui vem de necros, né? Que é uma morte mesmo, um moribundo, uma pessoa que está morta, né? Imagina alguém que está vivo fisicamente, mas está espiritualmente morto. É algo terrível, né? Então a condição do homem sem Deus é uma condição terrível. E a gente vai começar a pensar assim, mas e agora? Né? Poxa, se Deus é bom, Deus ele não poderia simplesmente perdoar o homem? Né? Se Deus ele é bondoso, ele não poderia simplesmente deixar para lá? Você já pensou nisso? Deus é bondoso, ele não poderia deixar para lá essa condição? Vou chegar lá, guarde isso, guarde essa pergunta, né? Então, no outro mês, nós conversamos a respeito das Escrituras. Vocês lembram? As Escrituras, a Bíblia, é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Foram 40 escritores que escreveram ao longo de anos, mas ela possui um tema central que foi soprado por Deus. Então, aquilo que aqueles escritores escreveram é o conselho de Deus, ou seja, é a palavra de Deus. Então, quando a gente observa erros na Bíblia, quando a gente observa alguma coisa que parece que está errada, Agostinho dizia que podia ser 3 coisas. Ou era um problema de tradução, que às vezes você vai copiar uma palavra para o português, até para o inglês, por exemplo. No inglês não existe a palavra saudade, né? Existe o I miss you, né? Eu sinto a sua falta, mas não existe saudade. Então, quando você vai copiar para uma outra língua, às vezes essa língua não tem os elementos necessários, todos. Então, se você observar, algum erro pode ser algum problema de tradução, ou também pode ser um problema de transmissão, né? Porque não tinha máquina de xerox naquela época, então eles foram copiando os papiros, copiando os pergaminhos, e pode ter ocorrido algum problema na transmissão. Ou, se você observar algum problema na Bíblia, também pode ser uma questão de interpretação. Você está interpretando de forma errada. Então, a gente tem que ter a noção de que a Bíblia é um livro divino, de que foi Deus quem revelou a sua palavra, que soprou, e homens movidos pelo Espírito Santo escreveram a sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus é inerrante, ela não possui erros em sua essência. Mas Deus também revelou de forma progressiva, ele não revelou tudo de uma vez só, né? Então, se eu observar, né, no Antigo Testamento, você vai observar coisas que lá para o Novo já existe uma revelação maior a respeito do mesmo assunto. Então é importante que a gente leia o Antigo Testamento à luz do Novo, amém? Você lê o Antigo Testamento à luz do Novo. Aquilo que tem no Antigo Testamento que não é reforçado no Novo, não serve mais para nós. Deu para entender?
aquilo que tem no Antigo Testamento que não é reforçado no Novo, né, que não permanece no Novo, passou, não serve mais para nós hoje. Né? Então a gente precisa ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Né? E a gente entender também que a Bíblia, além de ser um livro que foi escrito por Deus, também teve uma autoria humana. Né? Homens também foram usados por Deus para escrever esse livro. Então, se foi escrito por homens e para homens numa determinada época, o que acontece? Ela é um texto, e um texto ele possui mensagem, emissor, receptor e mensagem, né? Então, esse texto ele possui uma gramática que a gente precisa compreender, né? Que nem tudo que está na Bíblia você vai ler de acordo com o que você está achando que sabe? A gente não pode ler a Bíblia de acordo com a nossa cultura, com a nossa gramática. A gente tem que entender, né, que foi escrito num certo contexto histórico, uma certa gramática e de uma forma que a gente precisa observar e entender quando é que é uma figura de linguagem, quando é um texto literal. Eu tenho que ler literalmente até que me force a ler de forma figurada, né? Então eu tenho que entender que foi escrito para um certo contexto. Então pode ter expressões, figura de linguagem, coisas que a gente vai ler e talvez não vai entender. Então a gente vai ter que buscar conhecer o contexto da época, vai ter que buscar conhecer a gramática que está sendo empregada ali, o texto original, né? Por exemplo, eu estava vendo hoje que aqui no Pará a gente tem algumas expressões, né? Qual é a expressão aqui do Pará, Fábio? Égua! Imagina, se você mostra um égua para uma pessoa. Alguém aqui é de fora do Pará? Só paraense, gente. Mostra um égua para um cara, para uma moça lá do Rio Grande do Sul. Ela vai achar que você está xingando ela, né? Se fala outra expressão, de rocha, tá firme, né? Firme. Ou pior, né? Quando fala assim, pior quer dizer o quê? É verdade, né? Pior, é verdade. De rocha, é verdade, né? E o égua, ele também tem as suas pode ser égua de ti, que já significa uma coisa, mas pode ser égua, já significa outra coisa. Ecoar. Quando é pausado, ecoar, aí já é uma outra coisa, né? Então a gente observa que cada língua tem o seu jeito, cada contexto ali tem as suas expressões, né? Imagina alguma expressão aqui na Bíblia, né, que a gente também não está acostumado com a cultura da época, nem com as expressões que eles tinham lá, e a gente acaba lendo e pode ter uma interpretação errada, né? Então é muito importante, quando a gente for ler a palavra, a gente entender também que a gente precisa conhecer o contexto que está sendo escrito. A gente não pode pegar um texto fora de contexto, sabe? A gente tem que buscar ler todo o contexto, ler outros versículos do mesmo tema, onde é que ler a Bíblia à luz do seu contexto todo. Então tem várias formas também. Existe uma matéria que se chama hermenêutica, que a gente estuda como interpretar a palavra, como interpretar as escrituras, entender também que nem tudo a gente vai conseguir compreender de forma lógica, né, por ser um livro divino, né? Quem compreende 100% a Trindade? É difícil. Como é que a gente entende a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? Então tem certas coisas também que são mistério, né? Então a gente precisa entender que as escrituras, né, elas são quem vai nos revelar o plano de salvação. As Escrituras vão nos revelar a vontade de Deus. Como a palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminhar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então a
palavra de Deus, ela é algo que nós necessitamos, e através dela nós vamos entender qual é o caminho de salvação, através dela nós vamos compreender qual é a vontade de Deus, e através dela que nós vamos também ser alimentados espiritualmente. Se eu quero saber se algo é correto ou se algo está errado, eu preciso submeter a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Então, esses princípios a gente precisa ter bem gravados no nosso coração, né? Quem é Deus? Quem é o homem? Como é que eu posso saber o plano de Deus? Como é que eu posso saber quem é Deus? Sabe? Como é que eu posso saber qual caminho eu devo seguir? Através da sua palavra. E a palavra de Deus, qual foi a pergunta que eu fiz para vocês? Se Deus é bom, por que Ele não deixa? Né? Por que Deus não deixa o homem para lá? Gente, o maior problema das Escrituras é que Deus é bom. Por que, Angelim? É porque a gente não é. Se Deus é bom e a gente não é, como é que a gente poderia conviver com Deus eternamente? Se Deus é bom, a Bíblia diz em Provérbios que Deus abomina aquele que justifica o ímpio e que condena o justo. Então, se Deus abomina a injustiça, como é que Ele seria justo deixando pecadores, né, para lá? Não, deixa para lá. Manda aqui para o céu, do jeito que eles estão mesmo, não tem problema. Seria justo da parte de Deus, gente? Seria justo? Alguém pode pensar, não, gente, não é por aí. Aí a gente observa uma situação. Vocês assistiram aquele caso que aconteceu há pouco tempo, que pegaram 3 estupradores numa van, né, estupraram uma moça americana na frente do namorado, né, ainda batiam nele para ele virar o rosto para ver aquela situação. Quando a gente vê uma coisa dessa, a gente fica com um senso de justiça aguçado, né? Tem que pegar esses camaradas, não fica pensando, né? Tem que pegar, tem que prender, não está correto. Tu pode perguntar para qualquer pessoa, surge um senso de justiça quando a gente vê uma atrocidade, né? Não é verdade? Estou mentindo, gente? É verdade? É verdade, você fica indignado. Como é que eles foram capazes de fazer tanta crueldade? Aí vocês imaginam que pegam esses camaradas, prenderam e levam lá no juiz. Aí o juiz diz assim, eu sou um juiz bondoso, manda esses caras para casa. Ele seria justo? Não seria. Você ia ficar com raiva do juiz. Você ia dizer, esse juiz é pior do que eles. Como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Então Deus, sendo um justo juiz, também não poderia nos deixar impune do nosso pecado. E o pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então nós mereceríamos receber o preço pelo pecado, né? E a Bíblia fala a respeito do julgamento de Deus, da ira vindoura, né? Vai ter um dia em que todo pecado vai ser condenado e com ele juntamente o pecador, né? Aí a gente observa o que a Bíblia fala a respeito desse dia do juízo, da condenação. A Bíblia fala que vai ser um dia terrível, né? Onde vai haver choro e ranger de dentes, né? A segunda morte fala a respeito de um tormento eterno, um lago de fogo, algo terrível, né? Que se chama o inferno. E nós mereceríamos ir para o inferno por causa dos nossos pecados contra um Deus que é santo. Alguém pode pensar assim também, não, mas se a gente pecou por 50 anos, 80 anos, por que existe uma punição eterna? Porque a punição não é o quanto tempo você fez, mas contra quem você fez. Se uma criança mata uma formiga, você não está nem aí, você deixa ela matar formiga, aranha, né? Mas se ela mata um gato, aí tu já reclama, né? A não ser que ela faça um churrasquinho, é brincadeira. Já reclama porque é um gato. Se ela mata um cachorro, piorou.
E se ela mata um cavalo? Piorou. Aí você vai botar de castigo, você vai buscar um psicólogo. Mas se alguém mata a criança? Aí piorou, né? Porque é um ser mais complexo. E se alguém comete um crime contra um estado inteiro? Aí piorou. E se alguém comete um crime contra um Deus onipotente, onisciente, onipresente, soberano, eterno, magnificentíssimo, grande? Qual seria a condenação? Se uma pessoa peca contra um Deus eterno, a sua condenação também seria eterna. Você entendeu qual é o estado do homem sem Deus? Qual é o estado em que nós todos estávamos? E se você ainda não conhece a Cristo, você está... A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós não poderíamos nos achegar a Deus. Você não buscaria a Deus por si só. Aí então, a gente vai ler novamente o texto que nós lemos no começo. Você pode ler comigo? 1 Coríntios 15. Do 1 ao 4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, como vou aprendi, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse Deus que é relacional, que é misericordioso, pela sua pura essência de ser amoroso, resolveu nos salvar por aquilo que Ele é. Por que tu me escolheu, Deus? Por aquilo que Ele é. Por que tu me salvou? Porque Ele é bom, porque Ele é gracioso. Eu e você não mereceríamos, mas Ele é bom, Ele é gracioso, Ele, pela sua essência de ser quem é, se fez carne, habitou entre homens, foi humilde, lavou os pés dos seus discípulos, curou, amou, ensinou, e Ele se entrega como um sacrifício para pagar o preço pelos nossos pecados. Você já parou para meditar nisso? Sabe, não é algo que, eu sei, gente, poxa, Cristo morreu pelos nossos... Não, você precisa, eu preciso, nós precisamos ter um entendimento maior a respeito do que é Cristo crucificado, do que Ele fez por mim. Cara, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele nos livrou de uma condenação eterna. O peso, o cálice da ira de Deus caiu sobre o seu Filho por causa de mim e de você. Um vislumbre de Cristo transforma a nossa vida. A gente precisa ter um entendimento maior do que significa o Evangelho. A gente pode até ter desavenças enquanto algumas doutrinas, pode até ter alguns crerem de uma forma e outros crerem de outra forma a respeito de certas doutrinas bíblicas, mas quando se fala do Evangelho, isso é algo que a gente precisa ter o conhecimento, o entendimento. Se é algo que você precisa se apegar, se é algo que você precisa enaltecer, que você precisa conhecer, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós precisamos do Evangelho, dia após dia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Alguém que está morto em seus delitos e pecados, escuta a pregação do Evangelho, pode receber vida espiritual. Assim, quando Ezequiel profetizou ali, aqueles ossos secos passaram a ter vida,
Assim, quando alguém prega o Evangelho, quando você anuncia o Evangelho, alguém pode nascer de novo. E eu não estou falando de uma pregação de você dizer assim, só Jesus te ama, você crê nisso, Ele tem um plano para a sua vida, levante a mão. Não é isso, só isso. Você precisa pregar todo o conselho de Deus. Não é só uma decisão que você vem para frente. Uma forma da gente entender que você realmente foi transformado, você realmente creu no Evangelho, é que você continua crendo até hoje, você continua se arrependendo até hoje. Não é algo que você fez lá atrás como uma vacina, não. A nossa vida é transformada. Aquela palavra que parecia chata para a gente agora é incrível. A gente passa a amar a Bíblia, a gente passa a amar estar com pessoas que falam a respeito de Deus, amar estar com o povo de Deus. Aquele pecado que a gente amava, agora quando a gente cai, a gente sente nojo, a gente se arrepende. Uma mudança precisa ser feita aqui dentro. Uma mudança, a gente precisa nascer de novo. Você já nasceu de novo. Então o Senhor Jesus morreu, pagou o preço pelos nossos pecados naquela cruz. Ele foi sepultado e ao terceiro dia Ele ressuscitou, mostrando para todo mundo que realmente Ele é o Filho de Deus. Mais de 500 testemunhas o viram, os soldados viram. Tomé duvidou, mas foi lá ver. E depois ele voltou para a glória com o Pai e enviou o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, para habitar no coração daqueles que creem. Amém? Você crê nisso verdadeiramente? Você crê no Evangelho? Eu quero que você abra comigo Marcos 16, 10. Ide, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Você já observou como é que as pessoas podem ser salvas? Você já parou para pensar nisso? O único meio de salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe uma outra forma de um ser humano ser perdoado dos seus pecados, a não ser através do Evangelho, a não ser através de Cristo, Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? A única forma de um pecador ser perdoado dos seus pecados é através da pregação do Evangelho, através de Cristo. A gente precisa pregar. Você tem anunciado esse Evangelho? Eu queria, gente, que nessa noite você parasse para meditar nessas coisas. Quando você chegar em casa, você não fique simplesmente ligando a televisão e esquecendo de tudo que foi dito. Pare para meditar no que Cristo fez, e que Cristo é o único caminho, de que outras religiões não vão salvar ninguém, ídolos não vão salvar ninguém, autopiedade não vai salvar ninguém, só o Filho de Deus. Observe, olha para a cruz e deixa que essa mensagem transforme a sua vida. Olha, busca conhecer a grandeza de quem é Cristo. Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne, aquele que estava com Deus e que era Deus, aquele que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, que é o Príncipe da paz, o Alfa e o Ômega, morreu por mim e por você. Creia, arrependa-se dos seus pecados
e passe a viver uma vida com Ele. Pregue a palavra, anuncie, pregue esse evangelho, anuncie para as outras pessoas. É o único meio em que aquele que estava morto possa ter vida. E fala também do batismo, né? O batismo é uma forma de mostrar publicamente essa transformação. O simbolismo do batismo, nós morremos também, morremos para o mundo, morremos com Cristo ali na cruz e nascemos de novo, né? Quando a gente sai da água, nós nascemos de novo, porque Cristo ressuscitou, né? Então, como é que nós somos justificados? Como é que um pecador é justificado? Como é que um homem, como é que Deus pode justificar o ímpio e ainda assim ser justo? Dando o seu filho para morrer por ele. Então, Cristo Jesus, vocês já leram no Antigo Testamento que tinha aquele bode expiatório em que o sacerdote colocava a mão para imputar os pecados do povo para o bode, mandar o bode embora, né? Também tinha os sacrifícios, né? Então, uma certa simbologia da transmissão dos pecados de uma pessoa para outra, né? Então, os nossos pecados estavam sobre ele. Naquele momento que Cristo estava sendo crucificado, eram os nossos pecados que estavam sobre ele. Mas se Cristo Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, isso nos dá direito a entrar no céu, né? Isso faria com que a gente simplesmente fosse livre do inferno. Mas para a gente entrar no céu, a nossa justiça tinha que exceder muito mais do que os escribas, do que os fariseus, né? Então, para a gente entrar no céu, nós tínhamos que ser o quê? Justos, santificados, justificados, né? Então, ele não só recebeu o peso dos nossos pecados, a gente não só transmitiu, ele não só pegou o peso dos nossos pecados, mas também ele nos deu a sua justiça, ele nos justificou, amém? A justiça do Filho de Deus passou a ser também a nossa, se nós realmente cremos, se nós realmente nos arrependemos. Então ele nos justificou, ele não só nos livrou do inferno, mas ele também nos deu a condição de estar no reino dos céus. Ele nos justificou. Deu para entender, gente? A justificação? Então ele nos justificou, ele tirou os nossos pecados, ele tomou sobre si, ele sofreu pelos nossos pecados, e a sua justiça ele imputou também a nós. Então, quando você diz para alguém que nós somos justos, que você é santo, que você é justo, você não precisa ficar constrangido. Se você realmente nasceu de novo, se você é uma nova criatura em Cristo, Deus te vê santo, Deus te vê justo. Pelo seu mérito? Não. Pelo mérito de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Amanhã nós vamos ter o grupo familiar aqui às 5h30. Convido todos a virem no culto sábado, no culto domingo à noite. Convide seus amigos. Gente, é muito importante você continuar, sabe, vindo e aprendendo, assim como todos nós estamos aprendendo. Esse discipulado, esse ensino é muito precioso, né? A gente precisa ter esses alicerces da nossa fé bem firmes, para que a gente não venha ser levado por qualquer vento de doutrina, e também para que a gente venha ensinar para outras pessoas, para os seus amigos, para os seus filhos, né? A gente precisa saber defender a nossa fé. Então continue vindo, continue se interessando, sabe? No site do Belém Cristo eu tenho postado, por exemplo, se você quer saber mais sobre a interpretação da Bíblia, sobre hermenêutica, eu coloquei lá um vídeo do Augusto Nicodemos, uma aula de 1h30, publiquei um texto também que eu fiz no curso de teologia, né? Se quiser saber mais, quer mais material, fala com os meninos também que estão fazendo teologia com a gente, o Rodrigo, o Josafá, o Diego, né? Chega com a gente, pergunta, né? E entra no site, acessa, busca conhecer mais, participa das reuniões.
te envolve, medita e lembra que não é só um conhecimento teórico, que isso transforme o temor que você tem por Deus, o amor que você tem por Deus, o amor que você tem pelas outras pessoas. Amém? Né? E observa o teu relacionamento com Ele. E se você ainda não conhece a Deus, arrependa-se. Creia no Evangelho. Arrependa-se, creia. Uma evidência de que você foi transformado é que você continua sendo transformado até hoje, até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então é isso, gente. Nós vamos orar agora. Em seguida nós vamos contribuir. Você da internet também está convidado a vir aqui amanhã às 5h30 a seguir com a gente. Sábado, nosso grupo familiar, vai ser a reunião dos grupos familiares. Vamos também agora ter a oportunidade de contribuir com alegria. Você pode contribuir. Missão urbana, né? Quando é que é? Domingo às 2h, o Fábio está convidando para você vir aqui ajudar. Vai ter sopa, Rote? Sopa, fazer o sopão para levar para os moradores de rua, levar a palavra para eles também. Se você quiser fazer essa missão conosco, venha 2h com o Fábio. Pedir para o Josafá fazer essa oração aqui e em seguida nós vamos contribuir. Medite nessa palavra. Olhe para Cristo. Medite em quem é Cristo, o que Cristo fez por você. Né? Às vezes a gente tem um conhecimento teórico, mas ainda não caiu a ficha espiritualmente. Né? Deixa a palavra de Deus, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deixa a palavra de Deus penetrar. Para a glória dele, para a honra dele. Deus, Senhor Deus, Pai amado, Senhor Criador dos céus e da terra, nesta noite, Senhor, bendizemos o teu santo nome, Pai. E te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai amado, pela morte do teu Filho Jesus na cruz do Calvário, pelo que, Senhor, hoje nós podemos sermos reconciliados contigo, Deus. Muito obrigado, Senhor, que a cada dia nós venhamos crescer na tua graça, no teu conhecimento, que a cada dia, Senhor, nós possamos te amar mais, Deus. Nos ajuda, Senhor, a lutar contra o pecado, que nós possamos ser servos fiéis a ti, Deus amado. Que não venhamos, Pai, nos desviarmos dos teus caminhos, mas permanecer firmes, Pai, por amor a ti, Deus amado. Deus, neste momento que nós vamos contribuir com a tua obra, que tu possa, Senhor, estar abençoando cada um de nós, Pai amado. Que a nossa motivação, Deus, não seja barganhar contigo, Pai, mas, Senhor, que nós possamos contribuir com alegria, com prazer, sabendo que o Senhor é o nosso provedor, é o Deus que tem cuidado de nós a cada instante, meus amados. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço pelo santo nome. Amém. Você pode contribuir. Vamos ficar de pé? Senhor, te agradeço por essa noite abençoada, Pai, que a tua palavra, Senhor, foi ministrada. Eu peço, Senhor, que teu Santo Espírito venha, Pai, trazer o crescimento, desfaz toda ação do maligno. Então, por cada um aqui, pelas suas famílias representadas, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha gerar, Senhor, em cada coração aqui um desejo por mais de Ti, Senhor.
por mais da tua palavra, por mais do Senhor, para orar mais, para te buscar mais. Eu peço que o Senhor nos revele um pouquinho mais de Ti, Senhor, que a gente venha entender mais do Teu Evangelho, que um vislumbre da Tua presença, um vislumbre da Tua glória, Senhor, transforma a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, que a cada dia a gente venha tomar a nossa cruz e seguir após o Senhor, Pai, dia por dia, até o final. Senhor, muda-nos, molda-nos e aviva-nos para a Tua glória, Senhor, para a Tua honra, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Quem diz amém, dá um abraço em alguém. Falou, galera da internet, até a próxima. Aí, galera.